Bem pessoal, a análise gráfica para esse tipo de movimento é bem simples. Primeiramente nós vamos analisar a função horária da posição, onde nós já sabemos que esse S representa a altura. Então o gráfico é semelhante ao que nós já tínhamos visto lá no movimento retilíneo uniformemente variado. Veja só, esse eixo representa a altura, tá bom? O deslocamento do móvel, e esse eixo aqui é o tempo de percurso. Analise bem, né, que esse gráfico é semelhante àquele que nós tínhamos visto lá para a aceleração, quando ela era menor que zero. Entenda, o que é que nós estamos analisando aqui? Um objeto que é lançado para cima, em um movimento retardado, tá bom? E depois ele chega no ponto mais alto e começa a ter um movimento acelerado. E ele começa a aumentar a sua velocidade até chegar à velocidade que foi lançada, né? Então, no ponto mais alto, como nós já tínhamos discutido, a velocidade dele é igual a zero, tá bom? No ponto onde ele é lançado, a velocidade de volta é igual à velocidade com que ele foi lançado. O tempo de subida é igual ao tempo de descida, e nós tínhamos considerado ainda há pouco que para um objeto, quando está subindo, a gravidade era negativa. Quando ele está descendo, a gravidade seria positiva. Então, qual é a análise que a gente tem que fazer para esse gráfico, para entender qual é a conexão entre esses dois estudos? Veja só, essa parte aqui do gráfico representa o objeto subindo, chega ao ponto mais alto da trajetória e aí começa a descer. Vai descendo, até alcançar a altura em que ele foi lançado. Nesse gráfico aqui eu estou considerando que o espaço inicial dele, ou seja, o ponto de partida dele é igual a zero, tá bom? E ele parte de uma origem, né, da posição igual a zero, vai subindo até descer. A metade desse gráfico aqui, ó, a metade dele, no caso do centro aqui, né, da concavidade até a origem, seria o tempo de subida. Aqui, medindo aqui, né, do vértice da parábola até o ponto onde ele toca de novo aqui o eixo dos T's, seria o tempo de descida, tá bom? Os vértices da parábola aqui, o vértice dessa parábola representa exatamente o ponto mais alto da trajetória, onde a velocidade dele é igual a zero. É essa análise que nós temos que fazer para o movimento, né, o gráfico da posição em relação ao tempo, né, nesse caso a altura. Agora nós podemos analisar o gráfico da velocidade para esse tipo de movimento. Vamos ver como é que fica. Para o gráfico da velocidade, nós temos o seguinte: essa é a função horária da velocidade, né, de um objeto que está sendo lançado verticalmente para cima, ou esse objeto está em queda livre. A equação é essa daqui, como nós já sabemos. Se o objeto está sendo abandonado, está sendo jogado para baixo, por exemplo, o gráfico dele é esse aqui. Aqui representa a velocidade inicial. Se o objeto ele é largado, se ele é solto, ele vai partir da origem, né? Porque esse gráfico aqui representa a velocidade. E aqui representa o tempo de queda do gráfico, tá bom? Então o que é que acontece aqui nesse estudo? Se por acaso o objeto for lançado verticalmente para cima, esse daqui é o gráfico da gente, tá bom? Se ele é lançado para cima, ele é lançado com a velocidade tal e vai perdendo velocidade com o tempo, vai perdendo, até passar pelo eixo do T. Quando ele passa pelo eixo do T, sua velocidade passa a ser igual a zero, tá bom? É algo semelhante ao que nós tínhamos visto agora, né? O objeto é lançado para cima, dele lançado para cima, o gráfico, o comportamento dele é esse, né? É algo semelhante ao que tínhamos visto para a função horária da velocidade com a aceleração menor que zero, tá bom? Então ele sobe, vai perdendo velocidade, chega no ponto mais alto e aí começa a descer. Nessa descida ele começa a ganhar velocidade até chegar com a velocidade no ponto onde ele partiu, né, com a velocidade com que ele foi lançado. E o gráfico é esse aqui, que tem um comportamento, né, de um objeto andando com a aceleração maior que zero. Bem, essa é a análise gráfica que nós temos que fazer para a velocidade, né, onde nós tínhamos esse problema. Agora nós podemos analisar mais um exemplo que envolve esse tipo de problema de lançamento vertical. Vamos analisar mais um problema agora.